com aquilo, por que que acontece aquilo com a comunidade ribeirinha e não acontece em outro lugar? Por que que se tem que criar um aterro sanitário em uma comunidade quilombola e por que que esse aterro sanitário ele não pode ir para outro lugar? Né? No norte do Espírito Santo, nós temos uma situação que é parecida com o início do termo racismo ambiental. E quando esse termo ele surgiu foi justamente devido aos aterros sanitários que eram construídos nos Estados Unidos, exatamente em bairros de negro. Né? E nós temos essa situação no norte do Espírito Santo e com certeza não é um caso isolado. Né? Então, assim, para falar sobre essa agressão, sobre essa situação, como a população ela sente, percebe, né, essa situação do racismo ambiental, dessa injustiça ambiental, além da social, né? Eu tenho o seu Zé do Leite aqui que vai falar com maior propriedade sobre isso, porque ele vivencia isso, a comunidade dele vivencia isso, né? E o nosso amigo Apurinã, né? Apurinã, que são sociedades, são povos que vivenciam isso, né? Nós também percebemos isso, né? Quando ocorrem os deslizamentos, quando ocorrem os soterramentos, as enchentes, tá? Nós também vemos isso, mas eles vivem isso na pele, no dia a dia. Para falar um pouquinho desse sofrimento, né, que é e essa invisibilidade, porque o poder público ele não faz absolutamente nada. Eu só quero lembrar que quando você discrimina o outro e essa discriminação baseada na cor da pele, né, que caracteriza o racismo, né, a partir do momento que isso ocorre, e isso ocorre com os negros há muitos anos, há centenas de anos, você está tirando a humanização do outro, né, você está desumanizando o outro, e foi esse desumanizar o outro que caracterizou e fundamentou o processo de escravidão tão profundo que aconteceu no nosso país. Tá? Então, assim, penso que a gente precisa olhar o outro com humanidade. E é por isso que a gente está falando desse tema. Pessoal, meu nome, Marlene já falou, sou José Geminiano Francisco, conhecido como Zé do Leite, sou do quilômetro de São Jorge, São Mateus, Espírito Santo. Eu faço parte da Comissão Quilombola Municipal que pertence à Conceição da Barra e São Mateus. A nossa situação lá hoje, que é a nossa situação lá no Espírito Santo, principalmente chamado lugar Sapê do Norte, a situação com deserto verde, que é eucalipto. A primeira coisa para falar para vocês que a nossa água, ela é jogada produto químico, que a gente fala Roundup, né? E a fibra hoje, que está num lugar que é um grupo Votorantim que comprou na mão da Aracruz, continua fazendo a mesma coisa. Ela não faz roçagem mais com máquina mais, ela faz com veneno. E essa água a gente não pode beber mais, a gente tem que beber água de poço, porque a água, quando chove, que a água chega, ela fica da cor de um vinho. Essa água não serve mais, não existe mais peixe, não existe mais caça. Fizeram um desmatamento ordenadamente perigoso, tá? E a situação dos negros lá no Sapê do Norte não é boa não, tá? Por isso que a gente luta pelo território. Porque quase todas as pessoas que vivem no território, eles têm umas pequenas propriedades. Só que as propriedades diminuíram, a família cresceu, a propriedade diminuiu. E nós precisamos que esteja um território, que cresça o território. E esse território nós queremos que está na mão da fibra hoje. E isso, a situação vai ficando difícil. As pessoas que vivem hoje lá no território, eles para viver eles precisam estar pedindo empréstimo, quase tipo de escravidão. Convive de um resíduo que sobe da madeira que a fibra deixa para trás. Mas é muita democracia. E a cultura também, a nossa cultura também acabou porque as pessoas tiveram que vir embora. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem muitas pessoas que estão aqui morando no Rio de Janeiro, que vem embora, que foi expulso lá pela antiga Aracruz, Vitória,
entendeu? Tem muitas pessoas também que vieram embora também. São Paulo, tiveram que vir embora porque eles falavam que a pessoa tinha que vir embora para a cidade porque a vida ia melhorar, tá? E alguém pegou as suas terrinhas, vendeu e hoje passa a maior necessidade. Nós vivíamos muito da caça, da pesca, porque tinha muitas coisas. E também do beiju, né? Porque nós fazemos um festival do beiju todo ano, lá no Espírito Santo, em cada ano faz no município. Eu sou Mateus, a Conceição da Barra. Tá? Também foi passado também em algumas comunidades, na nossa que passou encostado da comunidade, passou um gasoduto. Eles não pediram permissão a gente para poder passar esse gasoduto. Hoje a gente passou a saber que esse gasoduto pode ser um perigo para a gente. E a Petrobras não deu a mínima para a comunidade. A gente tentou conversar com eles, eles levaram todo mundo na conversa e não conseguimos nada. Hoje para enganar o povo, que a gente tem tantas coisas que a gente esquece, tá? Hoje, para enganar o povo, a Fibra hoje faz um empréstimo de 2 hectares de terra para as famílias plantar. Mas só que dentro dessa terra o cara não pode morar, ele tem que flutuar, tá? Ficar flutuando para poder, né? Para flutuar, porque ele não tem onde morar, como é que ele vai? Ele tem que tomar conta do plantio. E se ele não pode morar, é mais uma coisa que eles vieram para enganar os negros no Sapê do Norte, tá? Em São Mateus, que é no Espírito Santo. Existe também lá um projeto lá da Ambitec, que é uma firma que ela fica cá em Aracruz, querendo colocar um aterro sanitário para levar um lixo para lá. Tá? E a gente, cada dia que passa, vai ficando mais difícil, porque o governo federal não dá um apoio para a gente, o governo do estado também não, o prefeito também não. Nós estamos umas pessoas sem apoio de nada. E viemos aqui encontrar com mais unidos com o nosso companheiro negro, para a gente ter mais um apoio no norte do Espírito Santo. E reconhecer o trabalho de vocês, apesar que a gente vai embora hoje, não deu para a gente conhecer alguns lugares, mas a gente já teve com alguns companheiros daqui do Rio, lá em Lusiânia, fiquei uma semana lá. A gente pensaria que encontrar algumas pessoas por aqui, mas apesar de que não encontramos. Mas, gente, eu queria falar só isso mesmo, não tem muita coisa para falar, porque a gente não grava tudo, que a gente vai contar muita história, a história era muito longa, tá? E muito obrigado por vocês me receberem aqui. Para começar a minha fala, eu queria citar uma frase de um cacique chamado Ajuricaba, que é o grande herói da resistência no meu estado, Amazonas, de onde eu venho, que ele disse o seguinte: essa terra é nossa, essa terra nos pertence. E o que acontece nesse país é que tanto a questão, eu não vou falar índio porque índio não existe, índio é uma invenção que não existe. Nós somos apurinãs, pataxós, funiões, guajajaras, cariris, matis, dessanos, tucanos. Somos 305 nações dentro desse país, que já começa a opressão e não reconhecer essas nações, tanto as nações originárias das Américas quanto as de origem de matriz africana. São mentiras que plantam desde o jardim da infância, que pregam, né? E a gente vem lutando contra isso para que haja um reconhecimento. O primeiro papel que a gente tem que fazer enquanto liderança, eu acho que eu não me apresentei, meu nome é Paulo, na língua, falei? Da língua portuguesa, e Caixuara, do idioma apurinã. Eu sou membro do Fórum Nacional de Transparência Pública, Participação e Controle Social e conselheiro estadual das cidades lá no estado do Amazonas. E aqui pretendo ser aluno dessa faculdade. E sou graduado, sou tecnólogo em gestão pública com especialização em processo legislativo. Então o que acontece é a falta de reconhecimento dos crimes do Estado. O Estado
primeiro começou o Estado português, quando veio para cá, invadiu, não descobriu nada, invadiu, tentou nos escravizar, tentou nos humilhar e até hoje nós vivemos essa escravidão, dessa falta de respeito.